Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão de um pastor que, inclusive, deve ser alvo das nossas orações, muito abençoou a minha vida e continua abençoando, que é o pastor Tim Keller. Ele está com câncer no pâncreas, estágio 4, está numa situação assim, ele sabe que a vida dele está chegando numa situação muito complicada, muito consciente, ele aprende com o sofrimento, inclusive, é um homem de Deus. E eu gostaria de trazer algo, compartilhar algo, que ele já compartilhou algumas vezes, inclusive, ao ministério, tem sido usado como renovo para as nossas vidas, como líderes e como igreja. Ele diz algo que não tem como eu discordar, e eu creio que todos os pastores que eu conheço concordam, é que se tem algo que nós enfrentamos como problema à frente de igrejas, é o da morte espiritual. Por isso que muitos pastores, quando ouvem dizer sobre a chave para a renovação espiritual na igreja, logo eles pegam e são enredados por isso. Porque não tem como a gente virar algo, fazer alguma coisa, a gente fica tentando mudar, transformar alguma situação, porque é comum na maioria das igrejas, eu falo pelas igrejas que eu passei, que eu conheço, poucos são aqueles irmãos que estão engajados, comprometidos. Boa parte das igrejas, não sou eu que estou dizendo, você pode perguntar para cada pastor, a maior parte dos cristãos das igrejas, eles geralmente são indiferentes. Muitos enfrentam esse problema da morte espiritual, e o próprio Tim Keller traz algo que ele acredita ser um diagnóstico dessa morte e um caminho para a renovação espiritual. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, por isso eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido das Escrituras, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, você conhece essa parábola? Lucas capítulo 15, versículo de número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres, e poucos dias depois o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E ele levantou-se e foi para o seu pai, mas ele estava ainda longe do caminho. Seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, eu pequei contra os céus e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste, vestiu, ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no caminho, no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. Ele lhe disse, teu irmão chegou e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava. E ele respondendo, disse ao seu pai, eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos.
Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, e tinha se perdido e foi achado. Amém. Nós conhecemos essa parábola, conhecemos com o título que alguns dão de a parábola do filho pródigo. Pródigo no sentido daquele contexto, a ideia que se apresenta é perdular o inconsequente, esbanjador, extravagante. Spurgeon dizia que essa parábola deveria se chamar o Deus pródigo que ama o filho pródigo. Ele dizia que somente um Deus com um amor extravagante para alcançar o coração de um pecador inconsequente. Um Deus que transborda amor, que jorra amor, que esbanja amor, que esbanja graça, que esbanja doçura, misericórdia. Nós olhamos para essa parábola e geralmente a nossa ênfase, quase sempre ela recai sobre o filho mais novo. A maioria das mensagens que se fazem dessa parábola tem o foco no filho mais novo, que vai embora, desperdiça os bens, se arrepende. Geralmente a gente para a parábola por aqui. Ela fala muito do evangelho, da graça, da doçura de Deus. Esse filho que um dia chega ao pai com uma postura completamente irreverente, desrespeitosa, dizendo: pai, dá-me a parte que me cabe da tua herança. Olha, você só recebe herança quando o pai está morto. O que significa que o que ele disse para o teu pai é mais ou menos assim: já que o senhor não morre, dá parte da herança que me cabe. Algo surreal de se imaginar naquele contexto. Se já é uma coisa inimaginável nesse contexto, onde muitos filhos não respeitam seus pais, que dirá naquele contexto patriarcal, que o pai era uma figura extremamente importante, fundamental para a família, o chefe da casa, e esse filho mais novo chega e fala: eu quero a parte que me cabe da herança. O pai entrega, ele vai embora, desperdiça todos aqueles bens, e aí um dia ele cai em si, está com fome, lutando com um porco por causa de comida, e aí ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu vou me levantar e dizer a ele. Aí ele decora o discurso: pai, eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. A ideia aqui é até diferente do servo que vivia na casa, é alguém que vai aprender um ofício, vivia nas cidades, ele está querendo aprender alguma coisa para ele ganhar o seu sustento. Ele já não se considerava mesmo digno, afinal ele desperdiçou metade dos bens do seu pai. Mas aqui a gente vê como o evangelho é extraordinário, diferente da religiosidade, porque ele vai ao encontro do seu pai com um discurso pronto, mas quando o pai o vê, ele quebra completamente os protocolos daquele contexto. O pai sai correndo em direção a ele. Para um homem, chefe de família, correr era uma coisa também inimaginável, ainda mais mostrando as canelas. Não se fazia isso naquele contexto, mas Jesus ilustra para mostrar esse amor tremendo, esse anseio de Deus em salvar o perdido, e no encontro do perdido. Ele não se importa se aquilo é um constrangimento para os fariseus que estão ouvindo. Jesus quer mostrar o Deus cheio de graça, cheio de ternura, cheio de doçura, que vai ao encontro do seu filho. E o curioso é que ele nem deixa o filho terminar lá a performance dele. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já é interrompido pelo pai. Me trata, não dá tempo de falar, me trata como um dos teus empregados, porque o pai já o interrompe e diz: trazei um anel, coloque no dedo, ele é herdeiro, pegue uma sandália, calce ele, vamos matar um novilho e fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
a gente vê essa graça extraordinária, essa restauração da condição daquele homem, vê a festa que Deus prepara para os perdidos. Como eu disse, inclusive no casamento que fiz ontem pela manhã, quando fomos celebrar a ceia do casal, não tem notícia mais extraordinária do que essa. É por isso que é evangelho, é boa nova, boa notícia. Todo ser humano tenta resolver esse conflito que ele tem no interior, esse vazio, esse sentimento de que a gente está em dívida, de que tem alguma coisa errada, que nós precisamos nos encontrar nessa existência. Todo mundo tenta resolver isso através de uma lógica de mérito. As religiões ensinam isso. Em algumas, boas obras para ser aceito. Em outras, tem que fazer um despacho, um trabalho, alguma coisa para a divindade aceitar. E Jesus veio e você não precisa fazer nada, porque já foi feito, é graça, é favor imerecido. O que você precisa? Basta crer. Tão fácil assim, é por isso que é favor imerecido. Você não merece, nem eu mereço. A gente vê então essa graça extraordinária, mas aí a ênfase da parábola vai para o filho mais velho. E na verdade, o grande personagem dessa parábola é o filho mais velho. Porque quando a gente vai para o contexto de Lucas 15, Jesus está recebendo pecadores. Eles vão ouvir Jesus. E aí do outro lado tem fariseu dizendo, esse cara come com pecadores e publicanos. Então Jesus conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e desse homem com 2 filhos. E a parábola termina em aberto. A gente sabe que o filho mais novo representa os pecadores, e o filho mais velho representando os fariseus ali. E a parábola termina com uma indagação do pai ao filho mais velho, e Jesus como que lançando uma indagação para os fariseus. Mas parece que a gente esquece disso, que a ênfase principal é o filho mais velho. E quando a gente pensa nesse personagem do filho mais velho, a gente tem que entender que é necessária definição de pecado. A gente foca no novo porque desperdiçou os bens com meretrizes, prostitutas e tal, mas a gente precisa entender o que é pecado. E quando a gente começa a meditar sobre o irmão mais velho, a gente vai entender essa redefinição de pecado. A gente percebe que ambos estavam perdidos. Geralmente a gente lê pensando que o mais novo está perdido e o mais velho está mais ou menos. Os dois estão perdidos, e a gente percebe que eles estão perdidos porque o pai precisa sair para chamar os dois para a festa. Os dois estão fora da festa. A festa aqui simboliza a salvação que Deus concede. O pai vai ao encontro do mais novo, vamos preparar uma festa, mas ele também sai para ir ao encontro do religioso, do fariseu, do irmão mais velho, dizer: entra para a festa, entra para a festa. Os dois estão perdidos na casa do pai, perdidos. O mais novo antes, agora se encontra, mas o mais velho que ficou também estava perdido, mesmo vivendo com o pai, trabalhando com o pai, obedecendo ao pai. Pecado, a gente entende aqui que não é você transgredir uma lista lá que você fez, não é somente você não cumprir algumas coisas. Pecado é algo muito mais profundo, e a gente percebe numa resposta que o irmão mais velho dá, muito curiosa: não deixei de obedecer nenhum dos teus mandamentos. Eu não deixei de cumprir nada, eu estou aqui o tempo todo. Coisa curiosa, você imagina um negócio desse? Eu obedeço todas as tuas ordens, e mesmo assim esse cara está perdido. Estou aqui todos os dias cumprindo as tuas ordens, e Jesus está dizendo que esse cara está perdido. Nós vamos entender que, nesse sentido, o pecado é algo mais sutil, porque, como eu falei, apenas transgredir lá algumas coisas de uma lista de regras. O pecado é algo muito mais sutil quando nós olhamos para a vida desse filho. Ele não é
ele não perde o amor do pai de vista, apesar da sua bondade, do que ele fazia, da sua justiça, mas por causa dela, é justamente por essa bondade que ele perde o amor do pai. Se baseando nessa obediência, nessa performance religiosa, tem um escritor falando de um personagem que ilustra essa ideia do legalismo. Ele diz assim: havia nele uma profunda, escura e silenciosa convicção de que o caminho para evitar Jesus era evitar todo o pecado. Havia nele uma profunda, escura e silenciosa convicção de que o caminho para evitar Jesus era evitar todo o pecado. Coisa estranha, como que evita todo o pecado? Você vai evitar Jesus. Mas o que esse autor estava querendo dizer é você tentar ser aprovado através dessa performance, através do exercício de determinadas coisas, dessa disciplina, mas você colocando a sua ênfase nisso para ser aceito e para ser aprovado. Nesse sentido, a gente entende o pecado como a busca de nós sermos o nosso próprio Salvador, sermos senhores da nossa própria vida. Essa parábola fala de dois caminhos que a humanidade trilha até hoje. Por um lado, a gente vê o caminho do autoconhecimento. Até hoje os modernos tentam se conhecer, e a ideia é que você tem que se entregar aos seus prazeres para você entender quem você é. E muitos jovens estão definindo a sua identidade através daquilo que sentem, através da satisfação dos seus desejos, dos seus apetites carnais. Isso está pautando o modo como eles constroem a sua própria identidade. É o filho mais novo: deixa eu me conhecer, eu quero minha parte dos bens. Ele se entrega, está cheio de gente se entregando, a fim de encontrar algum sentido nessa vida, que olha e fala: parece que nós estamos abandonados nessa existência. Eles se entregam para esse caminho do autoconhecimento. Mas por outro lado, a gente vê o caminho desse mais velho, diferente, o da conformidade moral. Se o primeiro está procurando o caminho do autoconhecimento para alcançar felicidade, realização, sentimento de sentido, o outro está no caminho dessa conformidade moral, com regras, para alcançar a sua felicidade, para conseguir satisfação para a sua alma. Busca ser correto, eticamente correto, ter uma boa conduta, mas muitas das vezes por uma motivação completamente errada e contrária ao espírito do Evangelho. Como é que a gente sabe? Porque o irmão mais velho tem marcas, a gente percebe marcas nele. Primeira marca é que filhos mais velhos, eles se iram, eles são irados quando as coisas não acontecem como eles querem. Filhos mais velhos se iram quando a vida não responde segundo as suas expectativas. Quando ele ouve que está tendo uma festa por causa do irmão, que mataram um novilho para ocasiões raríssimas. Talvez ele fez uma festa extraordinária aqui, são raras festas assim. E ele fala: está desperdiçando tudo isso por causa desse meu irmão? E o texto fala: ele se encheu de ira. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem as coisas a fim de obter favores de Deus. Eles obedecem para conseguirem alguma coisa de Deus. E quando eles não recebem de Deus aquilo que eles querem, porque eles estão orando, afinal de contas, eles dão dízimo, eles vêm no culto, eles oram pelos irmãos, visitam, falam de Deus, chega antes do culto começar, vai embora no final, aí de repente ele vê Deus abençoando um outro cara, e ele vê às vezes a maldição chegando na sua vida, alguma tragédia, alguma tribulação, ele fala: Deus é injusto, aí ele sente de ira contra Deus. Quantos de nós, muitas vezes, mesmo confessando Cristo com os lábios, entendendo o Evangelho, às vezes a gente não, na prática, não vive como o irmão mais velho? Por que ele, Deus, e não eu? Por que esse cara está dando certo tudo para ele, eu estou aqui, lascado, e a coisa parece que não flui, não anda?
Que a gente está pautado nessa lógica retributiva, meritocrática. Eu estou fazendo e Deus não ouve, e aí a gente se enche de ira, indignação contra Deus. Ou a gente fica irado contra nós mesmos, que a gente não foi capaz de cumprir as próprias expectativas que a gente coloca, a lista que a gente coloca de regras, de conduta, e a gente quebra, e aí fica com aquele sentimento de autodepreciação. Você não foi capaz, eu não consegui. Então ou a gente se ira contra Deus, ou a gente fica irado contra nós mesmos. Eu sou um miserável, eu sou um maldito. Isso não é arrependimento. Você está se depreciando. Você ainda está construindo a sua identidade nessa performance, na imagem que você faz de você mesmo. Esse irmão mais velho, ele se enche de ira. Como assim? Eu não recebo meu filho e meu irmão recebe? Eu que fiquei, recebo, e ele que foi embora, desperdiçou tudo, não recebe absolutamente nada. Irmãos mais velhos, eles têm sentimento de superioridade. Curioso o jeito que ele fala com o pai: eu fiquei aqui, mas este teu filho aí, ó, desperdiçou os teus bens com prostitutas. Faz questão de ressaltar o pecado do outro. Está cheio de gente que gosta de ressaltar o pecado do outro para se sentir melhor, porque já se sente superior ao outro. Não consegue olhar para o outro como Cristo nos ensina através do apóstolo Paulo, que diz: tem o sentimento de Cristo Jesus. Considerem os outros superiores a si mesmo. Mas esse cara aqui está baseado na performance, ele sempre vai ter um olhar de cima para baixo. Não convive com os outros. É o fariseu, come com pecadores. Como é que esse cara deixa uma mulher se derramar aos pés dele? Essa mulher cheia de pecados, uma vida cheia de pecados. Isso é o fariseu, é o religioso. Gente que não reconhece o que Deus faz, não reconhece que nós só somos algo a partir do Evangelho da Graça. Sentimento de superioridade, eles vivem irados. É gente que não ama a Deus. Irmãos mais velhos não amam a Deus. Eles amam o que Deus pode fazer. A oração, a vida de oração desses caras é oca, porque é sempre uma oração pragmática, quando precisa de alguma coisa. É para Deus abrir uma porta, é para Deus trazer algum favor, é para Deus trazer alguma cura. Mas a oração não se torna uma relação de intimidade, não se torna um prazer, porque eles não têm mais prazer na comunhão com Deus. Deus é só um meio para um fim. Ele só é um instrumento para chegar em alguma coisa, que é o que esse homem tinha com o pai. Esse homem não amava o pai. Se o irmão mais novo diz: já que o senhor não morre, me dá a herança, o mais velho também não amava o pai. Ele amava as coisas do pai, ele queria os bens do pai, como o irmão mais novo queria. O jeito que ele conversa com o pai poderia ser, inclusive, alvo de repúdio do pai. A ideia aqui da versão é que ele diz: escuta. Ele nem se reporta ao pai: pai, Senhor, escuta, como se dissesse: ei cara, esse teu filho aí desperdiçou os bens. Ele tem a mesma conduta irreverente, desrespeitosa que o mais novo tem, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria. Eu estou aqui o tempo todo e não tenho novilho. O meu irmão que desperdiçou tudo tem novilho. Você está se alegrando com esse irresponsável, com esse teu filho, não é nem meu irmão, né? Com esse teu filho aí que desperdiçou os bens com prostitutas. Os dois estão querendo ensinar para o pai como é que ele tem que administrar o dinheiro. O mais novo fala: me dá a parte que eu quero gastar do jeito que eu quero. E o mais velho fala assim: pô, ficou 50%, você ainda vai matar um novilho, fazer uma festa, gastar dinheiro, gastar recurso? Você não sabe de administração? Os dois estão querendo ensinar o pai a como administrar. Os dois querem ter controle da própria vida. Os dois querem controlar Deus. Está cheio de gente assim. Muitas vezes a gente pensa como o filho mais velho, embora, como eu falei, na teoria a gente entende o Evangelho, mas muitas vezes na prática a gente veste as roupas desse filho mais velho. A gente quer controlar Deus,
quer que Deus venha agir conforme a gente acredita ser o melhor, a melhor forma, o melhor jeito. A indignação do filho mais velho é até compreensível, afinal de contas, ele seria o único herdeiro do que sobrou. O outro pegou 50%, sobrou 50%, tudo que tinha lá ia ser dele. E aí o pai está usando o recurso que na teoria seria dele, vai ser dele. Isso mostra para nós que só dá para ter restauração da vida desse mais novo às custas do mais velho. O mais novo só se tornou herdeiro às custas daquele irmão mais velho. Ele ia ter que abrir mão de outra parte da sua herança. Ele já tinha ficado com 50, agora ele vai ficar com 25, se a gente pegar o que foi gasto. Tudo que está acontecendo é às custas do mais velho. Tem um custo para esse filho mais novo ser restaurado para casa. Tem custo. Esse irmão, se fosse bom irmão, já que ele é o primogênito, já que ele vai se tornar o chefe da família, vai suceder o pai, ele teria ido atrás do irmão mais novo. Teria dito: pai, eu vou procurar esse meu irmão e vou trazer ele de qualquer maneira para essa casa. Eu vou tentar despertá-lo do que ele está fazendo, da insanidade, da loucura que ele está fazendo. Ele percorreria céus e terra para alcançar a vida desse irmão e trazê-lo para casa, são e salvo. Mas esse irmão não era bom. Esse irmão mais velho não tinha essa compreensão, não nutria esse amor, não fez nada, ele não queria custos para restaurar o irmão. Ele não era um bom irmão mais velho. Mas eu queria te dizer nessa noite que nós temos um bom irmão mais velho. Nós somos reconciliados porque ele não olhou os custos e abriu mão, como fez esse cara da parábola. O nosso irmão mais velho, enquanto bebeu o cálice da ira do Pai, para que a gente bebesse o cálice da nova aliança no reino de Deus. O nosso irmão mais velho, enquanto assumiu a nossa maldição, os nossos pecados, as nossas transgressões, assim ele concedeu vida, abriu a porta para que você pudesse chamar Deus de Pai. Só em Cristo Jesus você pode chamá-lo de Pai. E a gente só consegue isso porque o nosso irmão mais velho é um bom irmão mais velho. Não ficou no conforto do lar. Paulo vai dizer, ele abriu mão da sua glória, das suas prerrogativas, e veio em forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para te dar vida, para dar vida a mim, cada um de nós. Tem custo, chega a nós de graça, mas teve o custo do teu irmão mais velho e do meu irmão mais velho, o primogênito entre todos os irmãos, a fim de que um dia a gente venha se parecer com ele, e venhamos ser bons irmãos mais velhos para as pessoas. Teve um custo na cruz do Calvário. Meus irmãos, se tem um caminho para a renovação espiritual, para a gente vencer essa morte espiritual na igreja, é o caminho da reflexão do sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes irmãos mais velhos esquecem, perdem de vista a certeza de que Deus os ama, porque, como eu falei, eles estão fundamentados na imagem que eles produzem, do que eles passaram, da imagem que eles esperam que as pessoas tenham para aprová-los. Eles estão sempre fundamentando ou na aprovação dos outros, ou na imagem que constroem de si, enquanto o Evangelho fala, você tem que se basear naquilo que Deus diz sobre você, no sacrifício de Cristo Jesus. É aí que nós temos que nos basear. Você é justificado porque Ele olha para você e vê o Filho dele só por isso. É aí que a gente tem que se refugiar, nas asas do Senhor Jesus, se refugiar debaixo da justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ter em mente a graça que Deus demonstrou na cruz do Calvário, no Deus Filho. É a gente ter um conhecimento cada vez mais profundo, compreender mais profundamente o sacrifício de Jesus,
a graça de Cristo Jesus. Quando a gente se aprofunda nisso, nessa graça, aí o nosso coração começa a ser renovado. Quando a gente rememora o sacrifício de Cristo Jesus, quando a gente tem em vista que esse irmão mais velho abriu mão de tudo para nos dar vida, como eu falei, bebeu o cálice da ira, para que hoje você beba o cálice da nova aliança, assumiu a maldição para que você chame Deus de Pai, foi abandonado na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Para que você fosse acolhido pelo Pai. O nosso coração começa a mudar, a alegria começa a ser renovada em cada um de nós. Não tem como mudar isso, porque isso tem que ser aqui, ó. O que muda são as motivações. Por isso que tem muita gente que do lado de fora está fazendo, mas aqui está precisando de transformação imediata. Está precisando usar a oração não como ferramenta, não como varinha mágica para manipular Deus, mas para ter intimidade e prazer de estar diante de Deus. Porque quando a gente não tem prazer, é porque a gente está se tornando irmão mais velho. Deus chamou a gente para ter prazer em estar com Ele. Ele não quer que você busque a Ele para você alcançar algumas coisas. Ele quer que você tenha prazer nele. Não seja nem como o mais novo, no primeiro momento, nem como esse mais velho. Tenha relação com o Pai. Não tem nada mais precioso do que isso, ter relação com o Pai, com Deus. Ele vem a mudar as nossas motivações. Fecha os teus olhos. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor,
voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.